Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos dê discernimento. Eu queria falar um pouquinho sobre a doença da adicção. É uma doença física, mental e espiritual. O aspecto físico da doença da adicção é uma compulsão. Uma vez que começa, não dá conta de parar. Pode ser jogo de baralho, fliperama, qualquer jogo. Pode ser comida, uma compulsão sem parar de comer, pode ser no sexo, no álcool e nas drogas. O aspecto mental dessa doença é uma obsessão, um fluxo inesgotável de pensamentos em torno de algo, alguém ou algum lugar. É uma prisão a um relacionamento, seja ele falido ou não. É uma prisão de lugar, de coisas. Quando se fala coisas, entra o álcool e as drogas. Em ter ou não ter, mas sempre com um pensamento fixo naquilo. E o aspecto espiritual da doença da adicção é o egocentrismo, onde o indivíduo acredita ser o centro das atenções e que de fato acaba sendo, porque a família se torna codependente e dependente emocional do dependente químico. E a família para de viver para viver em função do usuário. Esse aspecto espiritual, egocentrismo, o indivíduo acredita ser o dono da verdade, o dono da razão, ele tem que controlar, ele tem que saber de tudo, ele é quem decide, ele passa a ser Deus, e Deus não tem mais valor na vida dele. O núcleo dessa doença é o isolamento e a negação. É a única doença classificada na Organização Mundial de Saúde em que o paciente acredita não ser doente, que ele consegue parar a hora que quer, ele dá conta, que ele tem desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre o seu uso. Ele culpa pessoas, lugares, coisas, situações para justificar a sua escolha de usar. Bom, essa é a doença a qual nós tratamos aqui, com técnicas afins. A espinha dorsal do tratamento são os 12 passos das Irmandades Anônimas, Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos. Junto com essa técnica, entra a saúde com o médico, entra a psicologia. A gente associa o que a gente acredita junto com a medicina para aliviar a dor, o sofrimento do paciente, para que ele possa observar a si mesmo. O problema do usuário é que muitas das vezes ele foi treinado a vida inteira, suas convicções, a forma com que ele reage às situações é a forma com que ele foi criado desde a infância. Nesse mundo consumista em que ter é mais importante que ser, e ele busca no exterior algo para preencher o seu vazio. Um vazio existencial que muitas das vezes inicia-se quando criança ainda, amamentando no seio da mãe. Ferozmente, com muita sede, ele mama, sugando o leite materno, e que deveria receber o carinho inerente da amamentação, e que prioriza o paciente, a criança prioriza o leite e não o afeto. E ele vem crescendo com suas dores normais de todos os seres humanos, de serem contrariados, de que nem tudo lhe convém ou lhe é permitido, ou seja, sempre que recebe o não, que vem uma dor da rejeição ou da frustração, e ele busca no exterior algo para saciar essa dor. Muitas das vezes comida, brinquedos, enfim, remédios. E aí ele vai passar uma vida inteira buscando de fora algo para amenizar sua dor interior. As frustrações nos relacionamentos amorosos é o que mais ouvimos dizer, que ele era tão bom, ele bebia socialmente, depois que a mulher largou, ele danou a beber desenfreadamente.
Na verdade, a perda de controle já havia iniciado há muitos anos e muitos poucos tinham tomado ciência que já estava em declívio acentuado uma perda de controle. Porque a perda de controle existem duas, uma interna e uma externa. A interna é aquela assim, nossa, mas está tão calor, eu vou beber para refrescar. Ai, mas está tão frio, eu vou beber para esquentar. Ai, a mulher me largou, eu vou beber para esquecer. Ele começa a deixar de ter a capacidade de sentir. Ele começa anestesiando seus sentimentos e perdendo a capacidade de ser humano. Muitas das vezes as pessoas à sua volta não percebem que ele já está com um problema grave. E aí quando passa para perda de controle externa, viu ele bêbado, caiu na sarjeta, não chegou em casa, as pessoas percebem, veem a falta de controle, já é grave a situação. E infelizmente a maioria de nós tem a falsa ideia de que o álcool não seja droga. É a que mais mata no planeta. É triste saber que na maioria das vezes procura uma intervenção de internação já num grau elevado de dependência. E muitas das vezes o uso desenfreado de álcool ou drogas leva o paciente a perder a sanidade. Vai queimando seus neurônios e começam a aparecer problemas físicos no cérebro, boca, faringe, garganta, esôfago, estômago, fígado. Vai comprometendo a saúde do paciente, vai agravando o quadro. E alguns chegam à internação já com problemas psiquiátricos. O motivo desse vídeo é esclarecer que quanto antes venha a ter uma intervenção, maiores as probabilidades de dar certo. Mas eu desejo a todos um bom dia e me desculpe invadir a sua casa nessa manhã. Um beijo no coração.